Bom, a gente estava falando sobre ainda, né, ainda sobre a virtude da justiça e a questão do homem ser semelhante a Deus, né? O homem tem uma semelhança divina e ele ser um homem espiritual. Como a gente sabe, né? A gente ainda pode fazer alguns comentários pertinentes, mas como é que a gente já comentou anteriormente, eu não quero abarcar muito nessa situação, mas o homem, por ele vir então de uma criatura divina, ele se assemelha à imagem e semelhança do próprio Criador, que é Deus. Tá? E é justamente por isso que a gente admite e afirma, né, que há direitos inalienáveis. Tudo bem? Ok, ok. Só que é o seguinte, vamos lá. O homem ele tem essa semelhança divina. hum? E o homem vem para a Terra. Então a santidade, ou pelo menos um nível de, sei lá, de frequentar a missa, de rezar, significa que a gente pode pagar uma dívida com Deus para que a gente não vá para o inferno? Muita gente tem essa pergunta e a resposta é o seguinte: dá para pagar a dívida com Deus? Não, não dá. É impossível a gente pagar a nossa dívida com Deus. Só se Deus aparecesse e falasse: ó, cara, por um intermédio aqui eu resolvi, sei lá, cara, tá pago, tá pago a tua dívida, agora se vira aí no mundo. Entendeu? Só se Deus quisesse fazer isso, né? Mas é impossível que o homem pague a sua dívida com Deus. Isso é definitivamente impossível, porque o homem está sempre devendo, tá? O homem está sempre devendo. A gente, por exemplo, pode utilizar o exemplo das virtudes teologais. Fé, esperança e caridade. São três, tá? São três virtudes teologais. O que você tem que prestar atenção aqui? Mesmo que você alcance níveis extremos de santidade, tá? Extremos de santidade, isso na verdade não vai te fazer saudar a dívida com Deus. Pelo contrário, vai te fazer cada vez cada vez você vai estar devendo mais. Por quê? Porque quem muito foi dado, muito será cobrado. Também tem essa. Mas, principalmente, a virtude, ela vem de quem? As virtudes teologais, elas vêm de quem? Elas vêm de Deus. Por quê? Porque elas são virtudes infusas. Ou seja, você não está conseguindo gozar de algo que foi feito, que teve uma produção própria. Você mesmo buscou aquilo lá e produziu-as. Pelo contrário, aquilo ali veio de Deus. Deus teve que pegar a sua alma, teve que fazer alguma coisa ali, né? Provavelmente, e te deu essas virtudes. Só que essas virtudes não são suas. Não são, ah, não, eu que busquei, eu que fiz. Elas são minhas, de minha autoria. Não. Pelo contrário, são de Deus. Então, mesmo que você alcance altos níveis de santidade, né, ter uma oração boa, uma oração assim, infusa, muito contemplativa, você, na verdade, só está devendo mais para Deus, porque Deus está te dando cada vez mais coisa. Então, assim, não tem como a gente parar de dever para Deus. Sobre certo aspecto, isso é bom. Por quê? A gente vai falar depois isso, tá? Mas dever para Deus é algo bom e positivo, tá? Dever para Deus é algo bom e positivo, porque a gente tem que ter essa consciência de que não dá para parar de dever para Deus. É impossível a gente saldar uma dívida para Deus. Deus não pode nem ser posto numa medida contratual com os homens. A gente pode fazer um contrato com outro homem. Sei lá, a gente pode fazer um contrato de trabalho, de empresa, de trabalhar ali por tal hora, de fazer aquilo, de você me oferecer esse serviço aqui, de você me pagar X quantia. Você pode fazer um contrato com um homem aí de qualquer maneira. Beleza. Mas com Deus não dá. Por quê? Porque o contrato ele busca o quê? Uma harmonia e um equilíbrio de interesses que não dá para buscar com Deus. Uma harmonia e um equilíbrio de interesse que não dá para buscar com Deus. Por quê? Porque, sei lá, você vai fazer um contrato, você vai fazer o seguinte, ó Deus, você me dá virtudes infusas aí, e aí eu paro de dever esse saldo para você, e aí você, sei lá, não me manda pro inferno. Aí eu automaticamente saldei toda a minha dívida com Deus, a morte de Jesus Cristo está paga na minha dívida, na minha alma, né? Você vai infundir isso em mim, e aí eu automaticamente vou pro céu. Já tô no céu, né? Já tá confirmado lá, o meu nome já tá inscrito lá, a cadeira já tá com o meu nome. Não, isso não dá pra fazer, não dá pra fazer. Não dá pra ter um equilíbrio de interesses, uma harmonia, né? De interesses com Deus. Ou é tudo pra Deus ou é tudo pro mundo. E mesmo que fosse, e mesmo que a gente ignore essa parte, mesmo assim, as virtudes, tudo aquilo que a gente tem é e provém de Deus, somente de Deus, somente de Deus, tá? Então é impossível que a gente chegue a, pô, não, dá pra dever Deus, dá pra parar de dever a Deus. Não, não dá, tá? Não dá, tá certo? E aí que vem algo bem interessante, certo?
O homem, então, feito à imagem e semelhança de Deus, ele pode buscar, pode buscar sanar suas injustiças com seus irmãos. De uma certa forma, ele também pode buscar sanar suas injustiças com Deus sobre certo aspecto. Não totalmente, mas sobre certo aspecto. Né? Talvez uma vida devassa no passado, você chega a realizar tais atos agora e etc. Mas uma coisa muito importante, você pode saldar certas dívidas, tá? De alguma maneira, com os seus irmãos. Por exemplo, uma restituição legal e obrigatória, tá? Para que você seja destituído dessa injustiça que você cometeu e perdoado pelos seus pecados. Ou seja, por exemplo, na confissão, se alguém aqui já cometeu algum delito, algum furto e tudo mais, ou pelo menos se alguém não cometeu, que bom, tá? Mas se alguém cometeu, o que o padre ele tem que mandar fazer? Você tem que restituir o objeto do roubo. Você tem que devolver, tá? Ah, mas não é mais possível. Aí o que o padre vai falar? Você então tem que dar uma quantia em dinheiro equivalente àquele objeto que você roubou. Se você roubou dinheiro, você vai devolver o dinheiro. Ou, pelo menos, você vai fazer o seguinte: você vai ter que devolver esse dinheiro ou vai ter que fazer alguma obra de caridade. Para que você pare, né? Você consiga restituir essa injustiça que você cometeu. Pelo menos de alguma maneira. E de preferência com a pessoa que você chegou a cometer uma injustiça. Ou seja, a penitência que o padre está dando, por exemplo, para uma pessoa: padre, eu cometi um assassinato. Pequei, cometi um assassinato. Beleza, ok. O padre vai lá, ele vai te dar a absolvição, ele vai te dar a penitência. Se você não cumpre a penitência, já não há intenção nem de sanar suas dívidas. Então, assim, a confissão nem valeu. Ou seja, praticar a penitência é a coisa mais certa do perdão dos seus pecados. E principalmente, você consegue ter o arrependimento sincero e pagar suas dívidas. E aí, num caso desses, com um cara que ele furtou ou que ele matou, o que é que o padre pode mandar fazer? Beleza, meu filho, se entregue para a polícia. Meu filho, então, se entrega para a polícia ou você pega o objeto que o senhor roubou e devolve para o dono. Você vai lá ter que entregar o objeto. Ou pode entregar o objeto na varanda da casa deles, mas pode ir, sei lá, para que você não seja pego ou descoberto, mas devolva inteiro, né? Ou devolva a quantia em dinheiro, ou uma quantia equivalente. Você já gastou? Beleza, então agora trabalha e paga a quantia dele, devolve a quantia. Devolve o celular que você roubou, né? Enfim, qualquer coisa, o delito que você cometeu. Alguém que, por exemplo, cometeu uma injúria, né? Quando uma pessoa, por exemplo, faz um ataque à honra do outro, né? Sem querer ou querer, né? Com intenção ou sem intenção. Se for sem intenção, você já cometeu também imprudência, de nem ter a certeza, por exemplo, daquilo que você está falando, tá? Mas existe a necessidade da pessoa, por exemplo, ter que chegar, né, na igreja ou fazer algum pronunciamento público em rede social e falar: olha, galera, eu errei, a pessoa lá estava certa, eu que me enganei, desculpe, tamo junto aí, tô tirando todas as minhas palavras. Retiro todas as minhas acusações. Essa é a verdadeira justiça. Preste bem atenção. Essa é a verdadeira justiça. Pagar a dívida é o ato da justiça. Você tem que pagar por aquilo que você fez. Se você roubou, devolva o roubo. Se não, cara, você não tá querendo nada. Você tá querendo nada com nada. Tá querendo uma mãozinha na cabeça, né? Pagar a dívida é o ato de justiça. Sempre. Sempre, 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 sempre. Para você ser perdoado pelos seus pecados, você tem que fazer a penitência. Se entrega ou rouba, ou devolve o produto do roubo, né? É isso, certo? Muito importante isso daqui, tá bom? Você também, de outra maneira, pode estar fazendo outro tipo de restituição, que é uma restituição de maneira equilibrada e moral, tá? Só que essa tarefa meio equilibrada, ela é uma tarefa interminável, porque a gente sempre vai estar devendo com os nossos irmãos também, tá? A gente pode tentar sanar nossas injustiças sendo justos, pelo menos tentando, né? Com os nossos semelhantes, com nossa família, os nossos amigos, a nossa comunidade, a cidade onde é que a gente mora. Os homens precisam sanar as suas dívidas uns para com os outros e a restituição vai justamente ter esse serviço, tá? E existe, por exemplo, um exemplo bem interessante de uma indenização, por assim dizer, né? De uma contribuição que você pode estar fazendo, né? Uma contribuição moral que você pode estar fazendo, tá? Por exemplo, tem um cara na sua comunidade, não tem um sujeito, tem um indivíduo na sua comunidade
que ele já fez muito pela sociedade, pela comunidade em si, ajudou muitas pessoas, fez muito por todo mundo que tá lá. E acabou que aconteceu um acidente, ele perdeu a casa e. E é isso aí. Foi um acidente. Ninguém chegou lá e quis destruir a casa do cara. Pelo contrário, foi um acidente. O que é correto e bom e justo sobre certo aspecto aqui fazer? Uma contribuição moral. Por quê? Porque não é um ato de injustiça. Não existe um ato de injustiça aqui. Ninguém foi lá e depredou a casa do cara. Ninguém foi lá e jogou uma granada na casa dele. Ninguém foi lá e cometeu um delito. Pelo contrário, foi um acidente, foi uma obra da natureza, sei lá, alguma coisa aconteceu, tá? Mas é moral pelo serviço que ele já prestou pela comunidade, pelo serviço que ele já prestou por você. Aquela pessoa me fez algo bom. Eu vou retribuir. Essa é a gratidão. Prestem bem atenção. Essa é a gratidão. A gratidão não é aquele, oh, muito obrigado. Não, a gratidão é aquele desejo, até às vezes incessante, de, cara, eu preciso ajudar esse cara de volta também. Eu preciso fazer alguma coisa por esse cara também. Não é aquela gratiluz. Não. A gratidão é isso, de verdade. É buscar ajudar essa pessoa também. Pô, essa pessoa fez muito por mim, também vou fazer algo por ela também. Nesse caso aqui, existe essa possibilidade. Justo, né, que você contribua de uma maneira moral, para que ele consiga, né, se reerguer, tá? Consiga se reerguer, tá certo? Bom, também tem uma outra maneira. Se todo mundo na comunidade sofresse do mesmo atentado da natureza ali, o que seria mais justo aqui? A pessoa que teve a casa mais, não necessariamente mais destruída, mas você também pode levar em considerações várias coisas. A pessoa mais miserável e a condição mais miserável. A pessoa, por exemplo, que não tem a capacidade de se reerguer e que está no estado mais miserável da situação, da coisa. Pô, não, beleza, eu tô aqui com a casa, aqui com problemas, não, eu tenho condições. Show, você precisa de ajuda? Sim, beleza, você vai ser ajudado, mas a prioridade vai ser a outra. Aí que tá a justiça, a gente pode restituir dessa maneira assim, tá? Então, assim, muito interessante, muito interessante. Existem maneiras de a gente restituir certas coisas, tá? Isso é muito interessante e legal, tá? Sobre outra questão, algo pode pertencer a outra pessoa, mesmo que seja algo meu? Hum? Como é que isso pode acontecer? São Tomás de Aquino fala que pode, tá? Sobre essa ideia, o São Tomás de Aquino ele fala que pode. Algo pode pertencer a mim, tá? Algo pode pertencer a mim, mesmo que seja de outra pessoa, ou algo realmente pode pertencer a mim. Por meio do quê? Por meio de acordos, contratos, promessas, é, enfim, acordos, contratos, promessas, mas tudo isso com uma base muito interessante, tá? Uma base muito interessante. Esse acordo, essas promessas, todas essas coisas, elas não podem ferir o direito natural, não podem contradizer o direito natural, tá? Qualquer acordo, qualquer situação em contradição com a justiça, com a lei natural, entra em contradição e já não pode mais ser justo. Então, por exemplo, assim, vamos supor aqui um exemplo bem do passado mesmo, que eu consegui tirar aqui da minha cabeça. Talvez o exemplo não seja dos melhores, mas é o que eu mais consegui me lembrar. Por exemplo, acordos escravistas que eram feitos no passado, né? Pô, essa pessoa aqui é da minha propriedade. Só que é o seguinte, todo ser humano tem o direito à vida, pô. A gente já falou isso. Então, será que existe realmente um acordo onde é que isso daqui pertence a mim? Não. Por quê? Porque está ferindo o direito natural. Todo ser humano tem direito à vida. Essa pessoa aqui, ela está sendo teu escravo. Não existe isso. Isso está errado. Então, assim, esse acordo ele já não existe. É impossível que exista. Você pode fazer, brincar ali de sadomasoquista, as duas pessoas, e assinar. Só que assim, as duas pessoas são dois malucos. Ponto. Isso não vai estar sendo justo. Não tem justiça ali, tá? Todo homem tem esse direito inviolável da vida, uma vida digna, uma vida justa, né? E também, sim, claro, é digno encarcerar um homem pelos seus crimes, né? Só que o que a gente pode deduzir dessa situação é que, cara, os caras estavam fazendo esses escravos por meio do quê? Guerra, né? A gente conhece, cara, os africanos, eles são malucos, estão guerreando e, cara, venderam esses escravos.
Eles vendiam esses escravos. Ou esses escravos eram basicamente, cara, sei lá, tirados do lugar onde é que eles estavam por outras tribos ou por navegadores e eram levados como escravos. Ponto. Isso está errado, está injusto. Já feriu o direito natural, acabou. Tá? Então, assim, sim, algo pode pertencer a mim, desde que não chega não chega a ter uma contradição, né, com o direito natural, tá? Então, assim, o comércio de pessoas, o tráfico, né, ele não abarca acordos baseados em justiça, por mais elaborados que eles sejam. Eles entram em contradição com o direito natural e entre tantos outros exemplos, né, como, por exemplo, um celular. Se eu deixar de pagar o celular, é justo que a empresa, ou que eu, ou que, sei lá, o Zezinho, vá lá e, ó, pega o celular de volta. Se eu deixar de pagar, ou se eu enganar o cara, tá certo? Mas, esse celular é meu na medida em que eu estou cumprindo com o acordo de pagar todo mês. Olha só, ó, interessante, né? Pois é. Isso fere o direito natural? Não, tá certo. A não ser que eu vou lá e realmente deixo de pagar a situação. Aí o cara tem o direito dele de pegar o celular de volta, né? O contrato foi quebrado, tem umas cláusulas aqui, você vai ter que pagar aquilo ali, ou você vai ter que fazer isso, fazer aquilo, né? Mas basicamente dos acordos dá para fazer isso, tá certo? Bom, ainda sobre o aspecto de transcendência da justiça, a gente tem a recompensa transcendental dela. E aí o São Tomás ele fala algo muito interessante. Por exemplo, uma pessoa que é um rei. Uma pessoa que é um rei. Qual que é a recompensa do rei justo? Honra, dinheiro, méritos. Né? Qual que seria a recompensa do rei justo? São Tomás de Aquino vai falar que a riqueza, as honras, a dignidade, tudo isso daí, né, a glória, tudo isso daí é indigno do rei justo. Tá? A recompensa do rei justo é uma dignidade metafísica. Por quê? Porque um rei justo nada mais é do que um rei que está fazendo. Nada mais é do que está, sob certo aspecto, incorporando o verdadeiro Deus, que é Deus. Né? Ele está incorporando o verdadeiro rei, que é Deus. Ou seja, o rei justo na terra, ele incorpora o rei justo nos céus. Ou seja, a recompensa do rei justo é uma dignidade metafísica aqui na terra. De ter um galardão de estar perto de Deus já aqui na terra. Ou seja, a gente pode atribuir uma dignidade metafísica para ele, porque isso vai distinguir ele de todos os homens. O rei justo, sob certo aspecto, ele já consegue viver um pouquinho daquilo da glória de Deus já na terra. Tá? Se Deus é o primeiro justo, o homem que na terra se propôs a ser um rei justo também deverá ter uma espécie de consagração metafísica pelo bom serviço. Né? E essa dignidade metafísica ela tem uma observação interessante, porque os chefes, os representantes dos povos, eles são convertidos em deuses. Né? A gente sempre vê, né, o monarca, o ditador, como uma espécie de dono. Né? Esse cara é o meu dono. Esse cara é o meu dono. Então, é por isso que uma espécie de bom rei, ele tem essa dignidade metafísica sobre certo aspecto ordenada. Né? Sobre certo aspecto ordenada. Certo? Dante, na Divina Comédia, por exemplo, ele vê uma águia luminosa formada pelas estrelas dos reis justos que subiram ao céu. Entende? Por quê? Porque o rei justo na terra, ele está governando, ele está querendo fazer um governo justo na medida daquilo que ele vê lá no céu. Ou seja, o governo justo dos céus aqui na terra. Por isso que a dignidade do rei não é que ele não merece as riquezas e as glórias, mas é que, cara, não tem como abarcar. Nenhuma glória, nenhuma riqueza, nenhuma honra pode chegar a abarcar a dignidade metafísica dele. A recompensa dele não se encontra aqui. Né? A recompensa dele não se encontra aqui. E é justamente sobre isso. Né? É justamente sobre a justiça aperfeiçoar a nossa natureza. E é a partir disso que a gente pode dar um significado transcendental a ela. Uma recompensa que não se encontra aqui na Terra. Dar a outro o que é do outro. Isso se caracteriza como a virtude da justiça. E isso daí
tem esse legado transcendental, tá? É uma recompensa que a gente tem, mas que não se ganha aqui, que não se recebe aqui.